nós temos aqui a participação do Douglas, que questiona o seguinte: como o Renan, né, o pré-candidato, pretende lidar com a pressão atual da política brasileira, considerando que o capital político de Lula e do representante de Bolsonaro é muito grande, ainda mais com o uso da população como militância. Trata-se de uma militância intensa, em parte por serem encantadores, o que acaba levando muitas pessoas a se tornarem cegas por eles. Quem está conosco aqui é o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Olha, trabalhando e construindo base política e militância e não tendo medo de falar o que a gente fala. As pessoas na política, elas têm sempre recuado diante da força maior. Por exemplo, o Lula, ele é hegemônico na esquerda. Todo mundo na esquerda tenta botar a cabeça para fora, vem a porrada de cima. Basta ver o que fizeram com o Ciro Gomes. Basta ver o que fizeram com a Marina Silva. Toda vez que pinta uma alternativa à esquerda, toma porrada. E na direita, toda vez que é uma alternativa ao Bolsonaro, toma porrada ou se submete. Por exemplo, pega a pré-candidatura do Caiado. A primeira coisa que o Caiado, se colocando como pré-candidato a presidente, fez, e era um sonho, já conversei com ele algumas vezes, era um sonho dele ser candidato à presidência da República. O que você vai fazer no primeiro dia? Vou anistiar. Pô, deixa eu entender um negócio. Você vai administrar um país como o Brasil, o teu primeiro ato como presidente da República é atender um desejo do Bolsonaro. Você precisa ser tão capacho do Bolsonaro assim? Sabe? Então, o bolsonarismo acaba gerando os capachos. O PT também tem. O PSOL virou um partido de capacho deles. Eu não serei capacho de ninguém. E eu acho que nós temos problemas tão grandes que se você quiser resolver, você vai ter que ter coragem para enfrentar todo tipo de problema. E aí o lulismo e o bolsonarismo são só uma parte desses problemas. Mas assim, Renan, Missão, Partido Missão, número 14, e é um partido recente, né? Novo. Você hoje está na presidência da sigla e você é o pré-candidato à presidência da República. Nos estados, vamos citar aqui Santa Catarina, você me falou aqui no intervalo que é chapa cheia com os candidatos a deputado. E teremos, então, também uma Missão na disputa pelo governo? Sim, a gente está com o candidato Marcelo, o Marcelo Brigadeiro, ele já está pontuando, numa das pesquisadas ele apareceu com 5,7%, e ele se colocou como pré-candidato agora em fevereiro. Então, tudo para nós vem sendo muito recente, é como se o partido ficou pronto em novembro do ano passado, eu comecei a pontuar nas pesquisas logo em seguida, e na própria pesquisa Atlas, na pesquisa que eles fizeram sobre predileção de siglas partidárias, a gente apareceu em quarto. PT, PL em primeiro disputando, e aí vem PSOL e Partido Missão, Missão em quarto. Ou seja, tudo muito novo, a gente cresceu muito rapidamente e a gente vem ocupando um espaço de eleitorado rápido. Então, é uma questão de a gente se organizar, a gente não tem o dinheiro que os outros dispõem. Do ponto de vista organizacional, ainda a gente está se estruturando. Então, é tudo muito novo, mas há claramente uma demanda dentro da sociedade brasileira pelo tipo de discurso que a gente faz. Mas assim, seriam candidaturas chapa pura mesmo? Sim. Sim, até porque, eu vou trocar. Ou tem algum partido hoje que está assim, mais alinhado e que vocês poderiam compor? Ou é difícil? Eu acho que hoje, a questão, como o nosso partido é muito, muito novo, e a maior parte dos partidos no Brasil sequer achavam que a gente ia conseguir passar pelo julgamento no TSE, todo mundo ficou desprezando o que a gente estava fazendo. Então, a gente virou o ano, o Renan é pré-candidato, vai ter 0,1%. O talvez futuro senador por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, dizia a boca miúda, não, esse cara não vai aparecer nunca com 1%. Aí eu comecei 0, 1, 2, 3, vai subindo, e aí eles começam a ficar meio, né, mas o que está acontecendo aí? Então, a política vai se adaptar agora a isso, e já há em alguns lugares, vamos dizer, partidos que estão vindo conversar, ainda meio confusos. Mas estão vindo conversar. Em São Paulo, muitos partidos estão vindo conversar com o Kim, que o Kim aparece de 8% a 11% nas pesquisas para governador. Então o Kim já se tornou a terceira força ali para o governo do estado de São Paulo. Isso quase sem fazer pré-campanha para governo, dado que ele está trabalhando como deputado federal bastante. Bom, agora, como garantir presença assim, nesse debate nacional? Porque se a gente pegar por representatividade, fica difícil você ter ali tem um cálculo que é feito, né, para você ter a presença obrigatória nos debates, por exemplo, com os candidatos a presidente, né? Vocês estão trabalhando justamente essa questão aí de pesquisas para ter um percentual que faça com que as emissoras levem o partido? Sim, você tem que participar do debate público e não como uma caricatura. Então, veja, a imprensa, ela entende que existe uma coisa chamada esfera pública e debate público. Eu, por mais que boa parte da direita goste de falar mal da imprensa, eu entendo o papel da imprensa. Mesmo quando a imprensa não é justa comigo, não é correta comigo ou com o grupo qual eu faço parte. E a imprensa tem que entender, e ela está entendendo que nós estamos participando das discussões para as eleições de 2026 de maneira muito propositiva.
podem discordar das propostas, mas sabem que a gente tem proposta e que a gente está debatendo no Brasil. E elas estão vendo as pesquisas também. Então, a imprensa percebe que é importante que nós estejamos nos debates. E eu estarei nos principais debates televisivos brasileiros. Assim como, por exemplo, eu venho rodando em todo o país, visitando rádios, visitando televisões locais. A gente, para dar um exemplo claro, praticamente todos os lugares que eu vou, eu acabo visitando uma afiliada de uma grande rede de TV. E eles vêm abrindo espaço para a gente. Então, acho natural, né, já que eles vêm abrindo espaço, eles também abrindo espaço no debate nacional. E aí entra uma coisa, se eu participar dos debates, nós vamos crescer muito, muito. Porque deputado federal é o Kim. É o Kim. E a gente não quis aceitar outros. Vem com um preço muito grande. Eu prefiro eu tentar construir o nosso caminho para os debates através da pré-candidatura sólida do que eu vender o partido para isso. Só que eu estava aqui pensando, né? O Novo surgiu com um discurso que depois modificou um pouquinho. Né? Aquela coisa de não usar verba pública, né? A gente refuga, a gente não quer. Isso foi se transformando também ao longo dos anos, que eles viram que não é bem assim. Qual é a garantia que você dá que o Missão surge de uma forma e vai se manter fiel a essa sua proposta original? Estatutariamente, nós colocamos uma obrigação. O programa do partido chama-se Livro Amarelo, isso está no estatuto. E o Livro Amarelo, ele é a regra para todos os mandatos. O Livro Amarelo é composto por, vamos dizer, times de pesquisa com dezenas, centenas de pessoas para cada tema. E isso gera um programa muito férreo, um sistema de fiscalização interna muito férreo dentro desse programa. A segunda coisa é, isso em qualquer grupo político, você mede a qualidade do grupo político pelas suas lideranças. Isso ao longo da história humana sempre foi assim. Quando o Novo surgiu, eram pessoas que não tinham nenhuma experiência com política, elas vinham da iniciativa privada. E elas não entendiam o jogo político, não entendiam o jogo de resiliência que significa política. Já nós não, nós estamos no 12º ano nosso de militância política. E aí o Novo passou por as pressões internas. Vou dar exemplo, uma pressão que eles tiveram que passar. Ceder ou não ceder ao bolsonarismo. O Novo hoje é um partido bolsonarista. O Novo é mais bolsonarista do que o PL. Então, na prática, o Novo se tornou um partido satélite de uma causa outra. Nós não, nós temos uma causa própria. E as lideranças nossas e o estatuto do partido garantem isso. E a gente tem que se manter nessa linha, que é uma linha muito férrea de independência e de proposta para o Brasil. Se a gente não tiver uma proposta muito clara que resolva os problemas do Brasil, e se a gente não for sempre independente, a gente não tem razão de existir. Aí é mais fácil fechar o partido. Temos aqui mais uma participação. O Lucas participa e diz... A gente está citando algumas aqui, porque não dá para atender todo mundo e também para fazer os questionamentos aqui, mas para dar voz a alguns ouvintes em nome de todos. Aí, né? Maravilhoso. Exato, tem bastante participações aqui, a gente vai selecionando. E ele faz aqui 2 questionamentos. Pergunta para o candidato se ele pretende fechar as fronteiras, pois muita imigração. Outra pergunta seria sobre a punição, qual a punição seria para o político que compra votos ou faz corrupção. E ele também questiona a respeito do fundão eleitoral. Vamos lá. Sobre fronteira. O governo Lula ele vem facilitando a obtenção de benefícios sociais para imigrantes recém-chegados e eu acho que o Brasil não está na situação de fazer isso. Nós não somos uma nação europeia e mesmo as nações europeias estão com problemas fiscais por conta disso e estão questionando a concessão de benefícios para imigrantes de toda sorte. O Brasil não está numa posição de ficar recebendo refugiados internacionais e a fronteira, por exemplo, de Roraima, ela virou basicamente uma peneira, todo mundo entra. Roraima é um estado quase venezuelano lá e inclusive existem linhas que eles queriam para pegar os venezuelanos e tacarem para cá. Uma parte são pessoas trabalhadoras, outra parte são pessoas que querem os benefícios. Nós estamos dando esses estímulos aqui. O Brasil não tem que permitir isso. Eu fiz um vídeo ontem, gravando ali na fronteira com a Argentina. E assim, não há fronteira da nossa parte. Existe uma fronteira para a Argentina, mas para entrar aqui não tem nada. Eu, inclusive, entrei a pé filmando para mostrar assim, o Brasil não está fazendo nenhum trabalho de proteção das suas fronteiras. Seja para traficante, seja para gente de movimentos sociais à esquerda. Lá no Paraná tiveram inúmeros problemas com indígenas, né, que invadiam o território brasileiro para basicamente roubar a terra de brasileiro. E pessoas que apenas querem pegar benefícios sociais no Brasil. Então, nós temos que ter um controle de fronteira muito, muito maior. O que eu vou querer receber em termos de imigrantes é quem tem grana e quem tem inteligência e quer montar uma empresa no Brasil. Quer trazer seu dinheiro, quer montar uma empresa no Brasil? É um garoto talentoso que mora na Ásia e quer montar uma startup no Brasil? Vem pra cá. Eu preciso de vocês. Mas apenas abrir a fronteira por supostos motivos humanitários, isso nós não faremos. A segunda pergunta era... Sobre a punição para políticos que compram votos ou
praticam corrupção. Pois bem, eu vou pegar aqui o paradoxo de Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, ele é muito amigo dos caras do Centrão e ele diz que está permanentemente defendendo a democracia. Existe democracia num país em que as pessoas vendem o seu voto? Eu tenho certeza que até em Chapecó tem compra e venda de voto, mesmo sendo um lugar com IDH alto. Pois bem, no Nordeste é regra a compra e venda de voto. Meus pais moram numa cidade chamada Vinhedo, que é uma cidade muito boa no interior de São Paulo, se parece muito com as cidades aqui. Inclusive planta vinha, tal, cidade de italiano. Pois bem, mesmo lá tem compra de voto. Mesmo em Vinhedo com IDH alto, IDH italiano, você tem compra de voto. Compra de voto, no lugar onde a gente tem compra de voto, você não tem democracia. Então não adianta ficar lá o Flávio Dino, o Lula, ai, a democracia, chorando, quando a base política do Brasil é a compra de voto. Agora só compra porque tem quem vende ou só tem quem vende porque tem quem compra? Tostines vende mais porque é mais fresquinho, mais fresquinho vende mais. Essas são as duas coisas, né? Por exemplo, o eleitor, existem estudos, só pra você ver, o Brasil é o país que mais tem compra de voto no mundo, provavelmente. E não existe um estudo sério no Brasil feito isso. Um americano veio para o Brasil e fez um estudo. E nós estamos agora, pelo Instituto nosso, pela revista que nós temos, que a gente tem uma revista cultural e científica, produzindo material sobre isso. O Brasil tem uma política de clientelismo em que a pessoa vende o voto no período eleitoral. Por exemplo, ele vai receber 1 milhar de telha, um saco de cimento, mas ele pode receber um cargo na prefeitura. Né? A compra se dá de muitas maneiras, inclusive pelo dinheiro puro e simples. Só que ela se dá ao longo do mandato. A pessoa, quando ela vende o voto dele para um vereador, ela acha que ela é meio que sócia do mandato do vereador. Então ela pode parecer, ô vereador, furou o pneu da minha Kombi. O vereador tem que dar o pneu. Para dar esse pneu, para fazer esse serviço, o vereador tem que roubar. E aí o vereador precisa do deputado dele, que vai ter a emenda, que vai fazer uma obra superfaturada, a empreiteira amiga deles, desvia o dinheiro. Pois bem, nós temos que acabar com esse método. E boa parte do nosso projeto de administração do Brasil é fazer uma reforma disto. A verdadeira reforma política passa por isso. E nós temos que prender um cidadão que vende o voto e o cidadão que compra o voto, um por 10 anos e outro por 20. Político que compra voto, ele tem que ser punido por atentado à democracia. Tal qual aquelas pessoas foram presas no 8 de janeiro. É atentado à democracia. O cara tá comprando o voto, o cara tá tentando com a democracia, ele tem que ficar muito preso. E a pessoa que vendeu o voto, mesma coisa. Paralelamente, políticos, eles têm que ser avaliados por desempenhos objetivos. Então, um prefeito que não atende critérios objetivos de desempenho, por exemplo, saneamento básico, saúde, segurança, educação, com índices básicos, ele fica inelegível. Porque aí ele não vai ter nem a possibilidade de comprar o voto, porque ele está inelegível. E esse é o maior problema das prefeituras do Nordeste. Se eu falar assim, qual a melhor maneira de fazer com que vocês de Santa Catarina, o dinheiro ficasse aqui, aí vocês vão pagar menos impostos, e aí o Estado de Santa Catarina vai ser capaz ele próprio de fazer as estradas aqui que são deficientes. Como fazer isso? Pegando as regiões mais pobres do Brasil e dando metas de obrigações para os governos e os municípios. Então pega o município inteiro do Maranhão, o cara tem uma meta, o prefeito. Se ele não aumentar a arrecadação lá, ou seja, ter atividade econômica, ele fica inelegível. Aí o prefeito, desculpa o termo, vai ter que se picar de trabalhar, vai ter que correr para lá e para cá para obter esse indicador, senão ele fica inelegível. Se a gente não criar esses critérios, ele vai ficar permanentemente comprando o voto das pessoas, as pessoas não cobram ele de melhoria, fica naquela troca e vocês aqui em Chapecó ficam pagando a conta. Acho que não funciona para ninguém. Pedro Fidelis gostou que você falou do Centrão. Segundo ele, é o problema do Brasil hoje. O José Valentini diz assim, onde que está aqui? MBL, Missão, PT, PSOL, vão para a igreja como Lula. E diz que é só conversa aí, diz que não adianta rezar e, enfim, fazer o contrário, mais ou menos é isso que ele tá falando. Ele coloca religião agora no meio da conversa aqui. Bom, eu não vi ninguém nosso fazendo proselitismo, muito pelo contrário, né? Quem fica... esse cara, pela fala dele, deve ser bolsonarista. Quem fica usando religião pra qualquer coisa é o bolsonarismo. Inclusive usaram religião como a Lagoinha pra participar de escândalo de corrupção. Inclusive ele disse que você tá mentindo aí quando fala do Carlos Bolsonaro como vereador no Rio. Diz que ele tem projetos, é só pesquisar. Sim, quero saber assim, qual a produção legislativa ao longo dessa mais de década que esse cara é vereador, quantos projetos aprovados, quantos relatórios sérios aprovados. Eu tô falando de projeto sério aprovado, não moção idiota igual ele passa a ficar discutindo sobre gênero num município que a maior parte da cidade está sendo controlada por favela e por milícia e por crime organizado. Assim, o trabalho do Carlos Bolsonaro é um não trabalho. E como esse cara é, novamente, um cara que mandou esse comentário bolsonarista, volta a colocar, quem faz proselitismo e usa religião para todas as coisas, inclusive as mais escabrosas, foi, infelizmente, a família Bolsonaro. Basta ver que no Ministério da Educação do Bolsonaro tinha pastor participando de escândalo de corrupção com barra de ouro. Não é minha opinião. Isso aconteceu. Escândalos horrorosos. Quem faz isso, faz esse abuso religioso, não sou eu. E, assim, não verá eu, em período eleitoral, usando a fé para qualquer coisa.
Minha família tem sua expressão de fé, eu tenho, mas eu não vou tirar foto, não vou fazer nada. E eu acho desrespeitoso. Eu acho que isso não tem que acontecer. Ele anunciou, ministro, uma indicação para o STF de um, terrivelmente evangélico. Palavras dele, né? É? Bolsonaro.